Olá a todos! Você sabia que as nossas decisões podem afetar profundamente os nossos relacionamentos? É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você no nosso Café com Cristo devocional de hoje. Olá a todos, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor da Igreja Metodista Filadélfia em Governador Valadares. E este é o Café com Cristo. O Café com Cristo é um vídeo devocional que tem o propósito de trazer ao nosso coração palavra de Deus. E hoje eu gostaria de dar início a uma série de devocionais que tem como título No Caminho da Restauração. Eu gostaria de ler um texto aqui que se encontra em Provérbios, no capítulo de número 28, versículo de número 13, e que vai nos responder uma pergunta: por que não prosperamos? Olha o que o texto diz. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O texto aqui está nos falando sobre prosperidade e sobre a realidade que muitos de nós hoje nos encontramos. Talvez nós não estamos prosperando. A palavra prosperar no hebraico, ela nos traz aqui a ideia de avançar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso. Nós podemos ser ricos, mas ainda assim não ser prósperos. Nós podemos ser bem-sucedidos na área financeira, mas ser um fracasso nos nossos relacionamentos, ser um fracasso na nossa vida espiritual, ser um fracasso na nossa vida emocional, não progredir como homem. Nós podemos ser ricos no que se refere a finanças, no que se refere ao mundo monetário, mas ser pobres enquanto homens, enquanto constituição humana. Então é uma contradição que nos revela que a prosperidade não se limita à questão financeira. E por que nós, às vezes, não prosperamos? Porque talvez neste momento, muitos de nós não estejamos vivendo esta prosperidade. A palavra aqui de Deus, lida em Provérbios capítulo 28, versículo 13, vai nos dizer que um dos fatores que nos impede de prosperar se dá nos relacionamentos quebrados. Olha o que o texto diz: quem esconde os seus pecados não prosperará. A palavra esconder no hebraico, ela aqui traz a ideia de ocultar, esconder, vestir, cobrir para proteger. Então aqui o texto diz: quem esconde. Esconde o quê? Está escondendo o quê? Está escondendo os seus pecados. A palavra pecado aqui pode nos dar aquela ideia de atitudes referentes ao roubar, referentes ao mentir, referentes ao prevaricar, ao se corromper, ao se prostituir. Mas, na verdade, estas coisas são consequências do pecado. O pecado, originalmente falando, fala sobre um estado de rebelião, uma quebra de aliança, um comprometimento de relacionamento. Gênesis, capítulo de número 3, nos fala sobre o momento em que o pecado entrou no mundo. E esse pecado entra no momento em que Adão e Eva decidiram se rebelar contra Deus. Eles quebraram, comprometeram aquele relacionamento saudável que eles tinham com Deus. A partir daquele momento, o relacionamento de Adão e Eva e Deus se tornou um relacionamento disfuncional. Relacionamentos disfuncionais tendem a gerar feridas. Então, nós, no decorrer da nossa vida, passamos por muitos relacionamentos. Relacionamento é inevitável, assim como as consequências deles na nossa vida. Relacionamentos podem trazer coisas boas e coisas ruins. E todas estas coisas são inevitáveis. Mas os relacionamentos disfuncionais, eles tendem a trazer feridas. Feridas tão profundas que podem comprometer a nossa capacidade de prosseguir, de avançar,
de progredir, de termos sucesso e de prosperar. É isso que Salomão aqui está dizendo, que algumas coisas podem nos impedir de prosperar, dentre elas, relacionamentos quebrados. Então hoje, nós somos chamados a tomar uma decisão que pode mudar a nossa vida, uma decisão que pode transformar os nossos relacionamentos em fonte de vida. E o que nós podemos fazer para que isso aconteça? E quando eu falo nós podemos fazer, é porque parte de nós. O primeiro passo precisa vir de nós. O texto aqui diz, né? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas, essa palavra mas, é uma palavra que nos dá a ideia de oposição. Então, essa palavra está se opondo à primeira parte do versículo que fala daquele que esconde. Então, o texto aqui está nos trazendo a possibilidade de uma outra decisão, de que nós podemos tomar uma outra decisão, que não é aquela que nos leva a esconder, a ocultar a realidade de que temos problemas nos nossos relacionamentos. Esconder que carregamos relacionamentos disfuncionais. Esconder que há feridas nas nossas almas provocadas por relacionamentos. Feridas, às vezes, tão profundas que nós queremos esconder, que nós queremos esquecer, ocultar, porque elas ainda hoje geram dores. Então, diante destas coisas, diante daquela sensação de impotência, diante deste problema, diante do medo, da vergonha e de tantas outras coisas que nos levam a esconder, nós optamos em negar essas verdades de que temos problemas nos nossos relacionamentos, de que muitos deles causou feridas na nossa alma. Mas ocultar, esconder, negar, vai impedir de que vivamos prosperidade, de que haja avanços. Então, o mas aqui ele vai se opor a essa decisão, a uma decisão de conformismo, de que eu carrego esses problemas, de que eu tenho essas feridas e me conformo com uma vida que não prospera. Mas a palavra aqui vai dizer de que há uma outra opção, a opção de trilhar o caminho da restauração e de encontrar de novo o caminho da prosperidade. Então o texto aqui diz, mas quem confessa? Então aqui, essa parte B do versículo começa falando sobre uma decisão. Eu decido admitir de que tenho problemas com os meus relacionamentos, seja ele com Deus, seja ele comigo mesmo, ou seja ele com o próximo. Eu admito que eu carrego feridas que me impedem de prosperar. E não apenas admitir, eu decido aceitá-las. Decido aceitar que tenho estas coisas e decido aceitar o remédio para tratar essas coisas. Mas eu também decido confessar. Então o texto vai falando aqui sobre decisões. É necessário tomar decisões importantes para que haja o início do processo da restauração na nossa vida. E há uma outra decisão importante e necessária para que esse processo de restauração aconteça. A decisão de abandonar. Então eu preciso decidir admitir, aceitar, confessar e abandonar. Abandonar aquelas coisas que eu passei a depender, mesmo sabendo que estas coisas me impedem de prosperar. Às vezes temos dificuldade de abandonar coisas que vão gerar mudanças nas nossas vidas. Decidir abandonar também é decidir mudar de vida. E muitos têm dificuldade ou não querem mudar de vida. Muitos querem parar de sofrer, mas não querem mudar de vida. Mas para que haja restauração, é necessário que haja mudança de vida. Então, o texto aqui termina dizendo: aquele que toma essas decisões encontrará misericórdia. A palavra misericórdia, ela fala sobre algo favorável, sobre uma relação favorável. Então, a palavra misericórdia vai falar sobre o restabelecimento
do relacionamento. Então o texto aqui diz, que aquele que abandona encontra misericórdia. A palavra misericórdia no hebraico, ela nos traz a ideia de amor profundo, ou amar profundamente, ser compassivo, afeição e compaixão. Então vai falar sobre sentimentos e ações favoráveis. Então aquele que decide trilhar esse caminho, o caminho da admissão, o caminho da aceitação, o caminho da confissão, o caminho do abandonar, ele vai encontrar um Deus que nos ama. Ele vai encontrar lá no final desse caminho um Deus que tem afeição por nós. E ele vai conseguir perceber estas coisas porque o seu relacionamento no processo foi restaurado. Então ele vai descobrir de que sim, ele pode ser amado, de que sim, ele pode amar, de que sim, ele pode aceitar este amor, de que sim, há um Deus que tem afeição por ele, assim como há pessoas também que têm afeição por nós, de que podemos amar o outro, assim como também o outro também pode nos amar, e que podemos estar abertos ao amor que o outro tem a nos dar. Então, quando os relacionamentos são disfuncionais, tendemos a esconder o nosso coração, a blindar a nossa alma e impedir que ela seja acessada pela afeição que Deus tem por nós, pelo amor profundo que Ele tem por nós e pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, a palavra de Deus para nós hoje é de que as nossas decisões podem afetar profundamente os nossos relacionamentos. E hoje eu e você somos chamados a tomar uma decisão. Tome uma decisão hoje, a decisão de trilhar o caminho da restauração. Deus deseja restaurar a sua vida. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Senhor, nesta manhã eu quero te agradecer por esse dia e pedir a tua bênção sobre nós. Abençoe, Senhor, cada vida. Derrama, Senhor, um bálsamo sobre as feridas abertas. Renove a coragem dos seus filhos e filhas para que possam dar o primeiro passo neste caminho de restauração. Um caminho estreito, um caminho difícil de ser trilhado, mas que os teus filhos e filhas saibam neste dia de que não trilharão sozinhos e de que no final deste caminho encontrarão misericórdia e prosperarão novamente. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e eu quero te agradecer por tudo que o Senhor irá fazer, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, sua casa e a sua família e que tenham todos um dia abençoado e vitorioso em Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.